Acabara de receber minha carta de aposentadoria quando o telefone tocou. Era minha nora. Vou deixar meus 3 filhos com você por 2 semanas. Afinal, você não faz mais nada da vida. Desliguei na cara dela e decidi dar-lhe uma lição que jamais esqueceria. Quando ela voltou de sua viagem de negócios, ela entrou em choque. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Teresa e durante 38 anos dediquei minha vida ao ensino fundamental. Sonhava com o dia em que finalmente poderia descansar, viajar e aproveitar tudo o que adiei por tanto tempo. Quando o tão esperado dia chegou, a sensação foi indescritível. Finalmente seria dona do meu próprio tempo. Foi exatamente no 2º dia da minha aposentadoria que minha nora, Cristina, ligou. Estava sentada na sala contemplando folhetos de viagens para o Nordeste, lugares que sempre quis conhecer, mas nunca pude. Primeiro veio a criação do meu filho Rafael sozinha, depois que meu marido Antônio faleceu em um acidente de carro. Depois vieram anos sacrificando tudo para dar a ele educação de qualidade. Quando vi o nome de Cristina no telefone, hesitei. Sempre que ligava, era para pedir algo. Atendi mesmo assim. Teresa, ela começou, sem nem me cumprimentar. Nunca me chamava de sogra, muito menos de mãe. Tenho uma oportunidade incrível no Rio de Janeiro. Um congresso de marketing multinível que vai mudar nossas vidas. Marketing multinível. Outra de suas pirâmides onde sempre perdia dinheiro. Dinheiro do meu filho, que trabalhava 12 horas por dia numa metalúrgica para sustentar os caprichos dessa mulher. As crianças não podem faltar 2 semanas na escola, continuou. Então, vou deixá-las com você. Perdão? Minha voz saiu como um sussurro. Ah, não se faça de surda. Vou deixar o Lucas, a Júlia e o Pedro com você. Afinal, você não faz mais nada. Pode cuidar deles enquanto viajo. É perfeito. Não faço mais nada? Senti o sangue ferver nas veias. Esta mulher, que nunca trabalhou honestamente na vida, que vivia às custas do meu filho como uma parasita, estava me dizendo que eu não fazia nada? Cristina, tenho planos, respondi, tentando manter a calma. Planos? Ela riu com aquela risada aguda que eu tanto detestava. Que planos uma velha aposentada pode ter? Tricotar, ver novelas? Por favor, Teresa, não seja ridícula. Deixo eles amanhã às 7 da manhã e não lhes dê besteiras como da última vez. Da última vez. A última vez que vi meus netos foi há 4 meses, no aniversário de Pedro. E só por 1 hora, porque, segundo ela, eles tinham que ir para a casa dos outros avós, os importantes, os que têm dinheiro. Eu não vou cuidar deles, Cristina, disse com firmeza. Como não? Você é a avó deles, é sua obrigação. Além disso, o Rafael concorda. Mentira. Meu filho nem sabia disso, tenho certeza. Ele trabalhava o dia inteiro para sustentar os caprichos desta mulher. Se quiser ver seus netos alguma vez, é melhor cooperar, ela ameaçou. Porque sou eu quem decide se eles terão avó ou não. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Ou melhor, algo em mim despertou. Se me conhecessem, saberiam que a professora Teresa nunca se calou diante de uma injustiça, e essa mulher acabava de me declarar guerra. Está bem, Cristina, eu disse com a voz mais doce que consegui fingir. Traga-os amanhã. Assim que eu gosto. E não os mime. Você sabe que eles são crianças difíceis, mas é porque você nunca soube educar o Rafael. Se ele tivesse tido uma mãe decente... Desliguei antes que ela terminasse a frase. Fiquei ali sentada, olhando para meu certificado de aposentadoria emoldurado na parede. 38 anos formando gerações, e minha própria nora me tratava como empregada gratuita. Mas se aprendi uma coisa em todos esses anos de magistério, é que as melhores lições não são ensinadas com palavras. Peguei meu celular e disquei um número que não usava há anos. Mariana. Sim. Sou eu, Teresa. Preciso da sua ajuda. Você se lembra daqueles gravadores pequenos que usou na separação? Exato.
E mais uma coisa, sua irmã ainda trabalha no conselho tutelar? Perfeito. Desliguei e servi-me um chá de camomila. Amanhã começaria a verdadeira educação, mas não seria a das crianças. Cristina estava prestes a aprender a lição mais importante da sua vida. Nunca subestime uma professora aposentada com tempo livre e sede de justiça. Às 7h15 da manhã seguinte, Cristina estacionou na frente da minha casa. As crianças desceram arrastando os pés, cada uma com uma mochila maior que elas próprias. Eles já tomaram café da manhã, mas não dei almoço nem jantei. Isso fica com você, disse Cristina, checando o batom no espelho retrovisor. Lucas tem alergia à poeira. Júlia não come nada verde. Pedro precisa do tablet para dormir. E Rafael sabe que eles estão aqui? Perguntei, observando as crianças que pareciam extremamente infelizes. Rafael está trabalhando, como sempre. Alguém tem que sustentar esta família. Ela me olhou de cima a baixo. Nem todos têm a sorte de se aposentar com pensão do governo. Minha pensão, R$ 3.800 mensais depois de 38 anos de serviço. Cristina gastava mais do que isso em unhas e extensões de cílios. As crianças entraram arrastando os pés. Lucas, de 13 anos, com o celular grudado na cara. Júlia, de 10, com uma expressão de desgosto permanente, e Pedro, de 7, já procurando onde ficava a televisão. Comportem-se com a avó, disse Cristina sem nenhuma convicção. Depois, aproximou-se de mim e sussurrou. E não se atreva a encher a cabeça deles com suas ideias ultrapassadas. Lembre-se que sou eu quem decide se vocês se verão de novo. Ela foi embora sem se despedir dos filhos. Nem um beijo, nem um abraço, apenas o som do motor potente do seu carro novo se afastando. Fiquei ali parada com 3 crianças que me olhavam como se eu fosse uma estranha. E, de certa forma, era. Cristina havia construído um muro entre nós ao longo dos anos, com comentários maldosos sobre mim, limitando visitas, desvalorizando meus presentes. Vovó, onde está o Wi-Fi? Lucas quebrou o silêncio. Preciso do Wi-Fi. Agora. O roteador está com problema, menti. Na verdade, eu o havia desligado de propósito. O quê? Não pode ser. Mãe! Mãe! Ele começou a gritar como se estivesse sendo torturado. Sua mãe já foi, Lucas, e gritar não vai trazer o internet de volta. Você é a pior avó do mundo, por isso ninguém gosta de você. Aí estava o veneno de Cristina saindo pela boca do meu próprio neto. Não me doeu. Eu já estava preparada. Estou com fome, interrompeu Júlia, mas não vou comer nada do que você fizer. Mamãe diz que você cozinha mal e por isso o papai é tão magro. E eu quero ver desenho, acrescentou Pedro. Em casa eu vejo desenho o dia todo. Olhei para os 3. Produtos perfeitos do descuido disfarçado de educação moderna. Crianças que não conheciam limites, que não entendiam o que era respeito, que haviam sido programadas para me desprezar. Respirei fundo. Tinha 14 dias pela frente. 14 dias para mudar o curso dessa história. E eu tinha um plano. Decidi começar meu plano naquela mesma manhã. Depois de observar o comportamento dos meus netos por 1 hora, Lucas gritando pela falta de internet, Júlia reclamando de fome, mas se recusando a comer qualquer coisa que eu oferecesse, e Pedro chutando os móveis porque não havia canais de desenho na minha televisão antiga, reuni os 3 na sala. Tenho algumas regras para a estadia de vocês aqui, anunciei calmamente. Regras? Não seguimos regras, retrucou Lucas com desdém. Mamãe diz que regras são para pessoas sem criatividade. Sorri pacientemente. Na minha casa temos regras. Primeira, todos contribuem. Segunda, privilégios são ganhos, não dados. Terceira, respeito é obrigatório. O que isso significa? Perguntou Júlia, rolando os olhos. Significa que se vocês querem Wi-Fi, televisão ou qualquer outra coisa, terão que ganhar esses privilégios. Isso é ridículo! Gritou Lucas. Vou ligar para a mamãe. À vontade, respondi, entregando-lhe meu telefone fixo. O número dela está na agenda.
Ele discou furiosamente. Após algumas tentativas, desligou. Ela não atende. Claro que não, disse calmamente enquanto colocava um gravador discreto sob a mesa de centro. Sua mãe está muito ocupada no congresso de marketing dela. Os três me olharam confusos. Enquanto isso, Lucas, você vai ajudar a lavar a louça do café da manhã. Júlia, você vai arrumar as camas. Pedro, você vai recolher os brinquedos que espalhou. Não vou fazer nada disso, gritou Lucas, atirando o telefone no chão. Não reagi. Apenas peguei meu celular e tirei uma foto dele. Interessante. Estou documentando tudo para mostrar ao seu pai quando ele vier visitá-los. O papai vai vir aqui? Os olhos de Pedro se iluminaram. Claro que sim. Acha que vou deixar 3 crianças comigo por 2 semanas sem que o pai delas saiba? Essa informação pareceu desconcertá-los. Pela primeira vez, vi uma brecha na armadura de hostilidade que Cristina havia construído. Agora podem escolher. Ou ajudam com as tarefas designadas, ou passam os próximos 14 dias sem eletrônicos, sem sobremesa e sem passeios. Para minha surpresa, depois de alguns minutos de birra, eles começaram a fazer o que pedi. Mal-humorados e reclamando, mas fizeram. Era um começo. Naquela tarde, enquanto os 3 assistiam um desenho que permiti como recompensa pelo trabalho matinal, liguei para meu filho. Rafael, sou eu, sua mãe. Mãe, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Sim. Estou com seus filhos na minha casa. Um longo silêncio seguiu. Como assim? Cristina os deixou aqui esta manhã. Disse que ia para um congresso no Rio por 2 semanas e que você sabia. Outro silêncio. Eu não sabia de nada disso. Ela me disse que ia visitar a mãe dela e levaria as crianças. Exatamente como eu suspeitava. Bom, eles estão comigo agora, mas acho que você deveria passar aqui para vê-los. Há coisas que precisamos conversar. Estou saindo do trabalho agora mesmo. 1 hora depois, Rafael chegou. Quando as crianças o viram, algo extraordinário aconteceu. Os 3 correram para abraçá-lo, como se fazia semanas que não o viam. Na verdade, provavelmente fazia mesmo. Papai, a vovó não tem internet, queixou-se Lucas imediatamente. E ela quer que a gente faça tarefas, adicionou Júlia. E a TV dela é pequena e velha, completou Pedro. Rafael olhou para mim confuso. Mãe, o que está havendo? Crianças, por que não vão brincar no jardim enquanto converso com seu pai? Relutantemente, eles obedeceram. Assim que estávamos sozinhos, coloquei todas as cartas na mesa. Rafael, há quanto tempo você não passa um dia inteiro com seus filhos? Ele desviou o olhar envergonhado. Trabalho muito, mãe. Você sabe disso. E quando foi a última vez que você verificou o que Cristina anda fazendo com seu dinheiro? Ou para onde ela viaja todo mês? Do que você está falando? Mostrei a ele o Facebook de Cristina que eu havia acessado através do computador. Fotos dela em resorts, restaurantes caros, lojas de grife, todas postadas em horários em que supostamente estaria trabalhando ou cuidando das crianças. Isso deve ser antigo, ele tentou justificar. Olhe as datas, Rafael, e olhe isso. Mostrei a ele as menções a um tal de Daniel que aparecia com frequência nos comentários, sempre com corações e emojis suspeitos. Meu filho empalideceu. Eu não sabia. Claro que não sabia. Você está tão ocupado trabalhando para sustentar o estilo de vida dela que nem percebe que seus filhos estão sendo criados sem limites, sem valores e, pior, sendo envenenados contra você e contra mim. Envenenados? Ele parecia genuinamente confuso. Cristina tem me afastado sistematicamente das crianças há anos. Sabe quantas vezes vi meus netos no último ano? 6 vezes, Rafael. 6 breves visitas onde eu mal podia abraçá-los, porque, segundo Cristina, eu os mimava demais. E quanto a você? Você é praticamente um estranho para seus próprios filhos. Rafael desabou no sofá, segurando a cabeça entre as mãos. Meu Deus, o que eu fiz? A pergunta não é o que você fez, é o que você vai fazer agora. Coloquei minha mão em seu ombro.
Essas crianças precisam do pai delas, do pai real, não do caixa eletrônico que paga as contas e depois desaparece. Naquela noite, Rafael fez algo que não fazia há anos. Jantou com os filhos. Foi uma refeição tensa no início. As crianças não sabiam como agir com o pai presente, mas logo começaram a se abrir. Pedro contou sobre seu novo jogo. Júlia mencionou que queria fazer balé, mas mamãe disse que é muito caro. Lucas admitiu que tirou notas baixas no último boletim. "Por que você não me contou sobre isso?" perguntou Rafael ao filho mais velho. Lucas deu de ombros. "Você nunca está em casa. E mamãe disse que você não se importa com essas coisas, só com trabalho." Vi a dor nos olhos do meu filho. A mentira de Cristina era tão profunda que havia se infiltrado na própria percepção que as crianças tinham do pai. Depois que os netos foram dormir, continuei a conversa com Rafael. "Filho, precisamos documentar tudo isso. O abandono emocional, as mentiras, o desvio de dinheiro. Se Cristina está realmente tendo um caso, como suspeito, você precisa estar preparado." "Preparado para quê?" ele perguntou, ainda atordoado com todas as revelações. "Para lutar pela guarda dos seus filhos." No dia seguinte, Mariana apareceu com os equipamentos que havia prometido. 3 gravadores discretos e uma pequena câmera que parecia um detector de fumaça. Instalamos tudo estrategicamente pela casa. "Sua nora parece um pesadelo", comentou Mariana enquanto testávamos os equipamentos. "Você não faz ideia." Contei a ela sobre como Cristina havia me afastado das crianças, como manipulava meu filho, como usava o dinheiro dele para sustentar um estilo de vida de luxo, enquanto ele mal tinha tempo para ver os próprios filhos. "E o pior", continuei, "é o que ela está fazendo com essas crianças. Está criando pequenos monstros sem empatia, sem responsabilidade, que acham que o mundo lhes deve tudo." "Bem, com 2 semanas você não vai conseguir reverter anos de danos", alertou Mariana. "Mas pode plantar sementes." E foi exatamente isso que comecei a fazer. Estabeleci uma rotina clara: café da manhã às 8 horas. Depois, cada um tinha suas tarefas: almoço ao meio-dia. À tarde, permitia algumas horas de eletrônicos, mas só depois que terminassem o dever de casa e ajudassem com alguma coisa na casa. Jantar às 19 horas, sempre com Rafael presente. Os primeiros dias foram uma batalha constante. Lucas tentou fugir 2 vezes. Júlia se recusou a comer quase tudo que eu preparava. Pedro chorou por horas, porque eu não o deixei jogar no tablet durante o jantar. Mas lentamente, quase imperceptivelmente, comecei a ver mudanças. Na manhã do 5º dia, Lucas desceu para o café da manhã sem que eu precisasse chamá-lo 3 vezes. "Posso ajudar a colocar a mesa?" ele perguntou, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. No 6º dia, encontrei Júlia olhando as fotos do meu álbum de família. "Quem é essa com o papai?" perguntou, apontando para uma foto onde eu abraçava Rafael criança. "Sou eu, quando seu pai tinha mais ou menos a sua idade." "Vocês parecem felizes." Éramos. Não tínhamos muito dinheiro depois que seu avô morreu, mas tínhamos um ao outro. Ela ficou em silêncio por um momento. "A mamãe diz que você não cuidou bem do papai. O que você acha?" Ela deu de ombros, mas vi a dúvida em seus olhos. A primeira rachadura no muro de mentiras de Cristina. No 7º dia, algo extraordinário aconteceu. Pedro teve um pesadelo e, em vez de chamar pelos pais ou chorar sozinho, veio até meu quarto. "Vovó", ele sussurrou, "posso dormir com você? Tive um sonho ruim." Abri os braços e ele se aninhou contra mim. "Claro que pode, meu amor." "Vovó", ele murmurou meio adormecido, "por que a gente não te visita mais? O que sua mãe diz sobre isso? Que você está sempre ocupada, ou que sua casa é perigosa para crianças, ou que você não gosta da gente." Meu coração se apertou. "Pedro, eu sempre quis ver vocês. Sempre. Nunca acredite que eu não amo vocês." Ele adormeceu em meus braços e, pela primeira vez em anos, senti que estava reconquistando meus netos, um por um. Enquanto isso, Rafael continuava sua investigação. Com a ajuda de um advogado amigo de Mariana,
descobriu que Cristina havia sacado 3 cartões de crédito em nome dele, gerando uma dívida de quase R$ 30.000. Também encontrou e-mails entre ela e o tal Daniel, planejando uma viagem para a Europa, não para o Rio de Janeiro. A cada nova descoberta, via meu filho passando por estágios de negação, raiva e, finalmente, aceitação. Ele estava sendo traído em todos os níveis possíveis, e suas crianças estavam pagando o preço. No 8º dia, recebemos uma visita da irmã de Mariana, Sandra, do Conselho Tutelar. Oficialmente, era uma visita de rotina para verificar como as crianças estavam. Extraoficialmente, era para documentar o abandono materno e a manipulação psicológica a qual as crianças vinham sendo submetidas. Crianças, perguntou Sandra gentilmente durante a entrevista, vocês sentem falta da mãe de vocês? Lucas deu de ombros, fingindo indiferença. Júlia olhou para as próprias mãos. Foi Pedro quem respondeu com a honestidade brutal das crianças. Mamãe nunca está em casa mesmo. Ela sempre está viajando, ou com as amigas, ou falando no telefone com o tio Daniel. Tio Daniel? Sandra levantou as sobrancelhas, olhando para mim. Amigo da mamãe, explicou Pedro inocentemente. Ele às vezes dorme lá em casa quando o papai está viajando a trabalho. Lucas deu um chute no irmão por baixo da mesa, mas era tarde demais. O segredo havia sido revelado e tínhamos tudo gravado. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael, eu, Mariana, Sandra e o advogado, Dr. Mendes, nos reunimos na sala. O que temos aqui é um caso claro de alienação parental combinado com negligência emocional, explicou Sandra. Essas crianças foram condicionadas a rejeitar o pai e a avó, enquanto a mãe as abandona regularmente para manter um relacionamento extraconjugal. Com as evidências que reunimos até agora, você tem um caso forte para solicitar a guarda completa, acrescentou o Dr. Mendes. Os cartões de crédito fraudulentos, os e-mails, o depoimento das crianças, tudo isso pesa muito. Rafael parecia devastado e determinado ao mesmo tempo. O que fazemos agora? Continuamos documentando, respondi. E preparamos as crianças para a tempestade que virá quando Cristina retornar. Porque eu sabia que quando ela voltasse e percebesse que havia perdido o controle da situação, Cristina mostraria seu verdadeiro rosto. E precisávamos estar prontos. O 10º dia começou com uma revelação inesperada. Enquanto preparava o café da manhã, ouvi um choro abafado vindo do quarto de Júlia. Encontrei minha neta sentada na cama, abraçada numa pequena caixa de madeira. O que foi, meu bem? Perguntei, sentando-me ao seu lado. Ela tentou esconder a caixa, mas eu já havia visto. Nada, murmurou, secando rapidamente as lágrimas. Júlia, você pode confiar em mim. Após alguns momentos de hesitação, ela abriu a caixa. Dentro havia fotos, cartinhas e pequenos presentes que eu havia dado a ela ao longo dos anos. Coisas que Cristina havia me dito que foram perdidas ou jogadas fora. Mamãe dizia para jogar suas coisas no lixo, ela confessou em voz baixa. Mas eu guardava escondido. Meu coração se encheu de emoção. Você guardou tudo isso? Júlia assentiu. Sempre quis te visitar mais, vovó. Mas mamãe dizia que você não gostava da gente, que você era amarga e antiquada. E o que você acha agora? Ela me olhou com aqueles olhos que lembravam tanto os do meu filho. Acho que a mamãe mentiu, sobre muitas coisas. Abracei minha neta enquanto ela chorava, liberando anos de confusão e conflito interno. Esse momento representou uma virada crucial. Se Júlia, a mais desconfiada das 3 crianças depois de Lucas, estava começando a ver a verdade, havia esperança real de reparo. Mais tarde naquele dia, enquanto Júlia me ajudava a fazer biscoitos, uma atividade que ela inicialmente descartou como coisa de velha, ela fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Vovó, por que a mamãe odeia você tanto? Pensei cuidadosamente antes de responder. Sua mãe não me odeia, Júlia. Ela me teme. Te teme? Por quê? Porque eu represento tudo o que ela evita ser.
Alguém que trabalhou a vida inteira, construiu algo com as próprias mãos, criou um filho com valores. Ela quer tudo rápido, fácil, sem esforço. E quando alguém como eu existe, lembra a ela que escolheu o caminho errado. A mamãe é uma pessoa ruim? A preocupação em sua voz era palpável. Sua mãe fez escolhas ruins e agora está tão afundada em suas mentiras que não sabe como sair. Isso não justifica o dano que ela causou, mas talvez ajude a entender. Júlia ficou em silêncio, absorvendo minhas palavras enquanto modelava a massa dos biscoitos. Enquanto isso, Lucas passava por sua própria transformação, ainda que mais resistente. Rafael começou a levá-lo para o trabalho depois da escola, mostrando a ele o que realmente acontecia lá: as longas horas, o esforço físico, o sacrifício. Foi um choque para o adolescente perceber que o dinheiro que financiava seus jogos e roupas caras vinha do suor diário do pai. "Papai", ele perguntou durante o jantar, "por que você não conta para a mamãe sobre as dívidas dos cartões?" Rafael olhou para mim antes de responder. "Porque toda vez que tento falar sobre dinheiro com sua mãe, ela muda de assunto ou diz que estou sendo controlador." "Mas é o seu dinheiro", insistiu Lucas, com uma compreensão surpreendente para seus 13 anos. "Nosso dinheiro", corrigiu Rafael. "Deveria ser para nossa família, não para viagens secretas ou roupas caras." No 12º dia, recebi uma mensagem de Cristina. Meu coração acelerou ao ver seu nome na tela, temendo que de alguma forma ela tivesse descoberto nosso plano. "Vou ficar mais uma semana no Rio. Oportunidades surgiram. As crianças estão bem?" Mostrei a mensagem a Rafael. "Ela nem pergunta especificamente sobre os filhos", observou ele amargamente. "Nem quer falar com eles." "É uma oportunidade para nós", respondi. "Mais tempo para documentar e preparar as crianças." Concordamos que Rafael responderia como se nada estivesse errado. "Tudo bem por aqui. Aproveite seu congresso." Naquela tarde, Sandra retornou para mais uma avaliação. Desta vez, as crianças estavam notavelmente mais abertas. "Lucas", ela perguntou, "se pudesse escolher com quem morar, quem seria?" O adolescente, que 2 semanas antes teria dito instantaneamente "minha mãe", agora hesitou. "Não sei. Talvez com o papai e a vovó?" Pedro não hesitou. "Quero morar com a vovó. Ela faz brigadeiro e me ensina a jogar damas." Júlia, sempre a mais reflexiva, disse algo que me emocionou profundamente. "Quero morar onde me digam a verdade." Sandra assentiu, fazendo anotações. "E o que vocês acham do tio Daniel?" Os 3 se entreolharam, um silêncio carregado de segredos. "Ele dá presentes caros", disse finalmente Lucas. "Mas fala mal do papai. Diz que ele é um coitado e um trouxa." "E a mamãe ri quando ele fala assim", acrescentou Pedro com tristeza. Júlia completou. "Eles pensam que não escutamos quando fecham a porta do quarto, mas escutamos sim." Sandra continuou documentando cada revelação, construindo um caso que se tornava mais forte a cada dia. Enquanto isso, Dr. Mendes trabalhava nos aspectos legais. "Descobrimos mais", ele informou durante uma reunião noturna. "Cristina não está no Rio. Está em Búzios, em um resort de luxo, com o tal Daniel. Tudo pago com o cartão de crédito de Rafael." Também havia mais. Aparentemente, Cristina vinha esvaziando a conta poupança das crianças, dinheiro que Rafael colocava mensalmente para a faculdade deles. Quase 50 mil reais haviam desaparecido nos últimos 2 anos. "Como ela conseguiu acesso?" perguntei indignada. "Rafael deu procuração a ela anos atrás", explicou o advogado. "Um erro comum quando se confia cegamente no cônjuge." Meu filho parecia destroçado, mas também resoluto. "Eu vou recuperar esse dinheiro. E vou proteger meus filhos." Nos dias seguintes, intensificamos o plano. Eu ensinava as crianças a cozinhar pratos simples, contar histórias da nossa família e, principalmente, a reconhecer quando alguém estava tentando manipulá-los. "Quando uma pessoa te ama de verdade", expliquei enquanto plantávamos flores no jardim,
ela nunca te afasta de outras pessoas que também te amam. Amor verdadeiro une, não separa. Pedro, sempre o mais receptivo, absorvia tudo como uma esponja. Júlia questionava, analisava e lentamente formava suas próprias conclusões. Lucas, o mais resistente, começava a mostrar sinais de mudança, principalmente depois que Rafael passou a dedicar tempo real a ele. No 14º dia, véspera da suposta volta de Cristina, que agora sabíamos que seria atrasada, fizemos algo especial. Um piquenique no jardim, com todos os pratos favoritos das crianças que eu havia aprendido a preparar nos últimos dias. Para quando vocês sentirem saudades, expliquei enquanto servia meu bolo de chocolate que Pedro tanto amava. Vamos sentir saudades, disse Júlia, surpreendendo a todos com sua honestidade. Nunca pensei que seria divertido ficar na casa da vovó. Lucas, ainda tentando manter sua pose de adolescente indiferente, murmurou: é até que legal aqui. Pedro, sempre o mais expressivo, declarou solenemente: quero morar aqui para sempre. Rafael, que agora passava todas as noites conosco, trocou um olhar significativo comigo. Sobre isso, precisamos conversar com vocês. Com palavras cuidadosamente escolhidas para sua idade, Rafael explicou às crianças que ele e a mãe deles estavam tendo problemas, que ela não havia sido honesta sobre muitas coisas e que mudanças provavelmente viriam quando ela retornasse. Que tipo de mudanças? Perguntou Lucas, subitamente alerta. Mamãe e eu podemos nos separar, respondeu Rafael com honestidade. E se isso acontecer, vou lutar para que vocês fiquem comigo. E longe da mamãe, os olhos de Pedro se encheram de lágrimas. Não necessariamente longe, mas vivendo principalmente comigo e visitando ela. Júlia, sempre surpreendendo com sua percepção, perguntou: é por causa do tio Daniel? Rafael respirou fundo. Parcialmente. Mas é principalmente porque sua mãe não tem sido honesta, tem tomado decisões que prejudicam nossa família, e porque vocês merecem um lar estável e verdadeiro. Foi uma conversa difícil, cheia de lágrimas e perguntas, mas necessária. As crianças precisavam estar preparadas para o que viria. Naquela noite, enquanto ajudava Pedro a escovar os dentes, ele me fez uma pergunta que partiu meu coração. Vovó, a mamãe gosta de mim? Sentei-me no banquinho do banheiro, colocando-o no meu colo. Por que você pergunta isso, meu amor? Porque uma vez eu ouvi ela dizer para o tio Daniel que eu fui um acidente. Respirei fundo, lutando contra a raiva que sentia de Cristina. Pedro, olhe para mim. Você não é um acidente. Você é um presente. E se sua mãe não consegue ver isso, o problema é dela, não seu. Então por que ela me teve? Essa era uma pergunta difícil demais para uma criança de 7 anos, mas Pedro merecia algum tipo de resposta. Às vezes, pessoas têm filhos pelas razões erradas, mas isso não diminui o quão especial você é. Você é amado pelo seu pai, por mim, pelos seus irmãos, e isso é o que importa. Ele me abraçou forte, e naquele momento prometi a mim mesma que faria tudo ao meu alcance para proteger essas crianças da toxicidade de sua própria mãe. Na manhã seguinte, recebemos uma ligação que mudou tudo. Era Cristina, claramente irritada. O que está acontecendo aí? Rafael não está atendendo minhas ligações e agora está dormindo na sua casa? Rafael pegou o telefone. Estou aqui, Cristina. Precisamos conversar quando você voltar. Sobre o quê? Sua voz estava defensiva. Sobre muitas coisas. Os cartões de crédito que você tirou em meu nome, para começar. Ou sobre o dinheiro da poupança das crianças que desapareceu. Um silêncio tenso seguiu-se, seguido por uma explosão de raiva. Quem você pensa que é para me investigar? Aposto que foi aquela sua mãe intrometida que colocou essas ideias na sua cabeça. Volte para casa, Cristina. Temos muito a discutir. Não me diga o que fazer, ela gritou. E aqueles pirralhos estão ouvindo? Porque se estiverem, podem ir se preparando. Quando eu voltar, vou levar os 3 comigo para a casa da minha mãe e você nunca mais vai vê-los.
Rafael manteve a calma, algo que jamais conseguiria fazer 2 semanas atrás. Acho que você está esquecendo quem paga as contas da casa. Volte amanhã como combinado. Estarei esperando com um advogado. Advogado? Ela parecia em pânico agora. Você não pode fazer isso comigo. Posso e vou. Até amanhã, Cristina. Ele desligou, deixando-a no meio de outra explosão de raiva. As crianças, que haviam ouvido tudo da escada, pareciam em choque. A mamãe vai nos levar embora? Perguntou Pedro, agarrando minha mão com força. Não, Rafael foi firme. Prometo a vocês que não. Passei o resto do dia preparando as crianças para o confronto que viria. Expliquei que sua mãe provavelmente estaria muito brava, que poderia dizer coisas para assustá-los ou fazê-los se sentir culpados, mas que eles precisavam lembrar da verdade que haviam descoberto nos últimos 15 dias. Vocês são amados, repeti para cada um. Vocês são fortes e juntos vamos superar isso. Na manhã do 16º dia, enquanto tomávamos café da manhã, ouvimos um carro frear bruscamente na frente da casa. Cristina havia voltado e, pelo som da porta batendo, não estava de bom humor. Rafael se levantou. Crianças, vão para o quarto da vovó. Nós chamamos quando for seguro. Para minha surpresa, eles obedeceram sem questionar, até Lucas. Uma mudança impensável 2 semanas atrás. Cristina entrou sem bater, como sempre. Vinha bronzeada, com roupas novas e uma expressão furiosa. Que história é essa de advogado? Ela disparou assim que viu Rafael. Então seus olhos pousaram em mim. E você? Sabia que tinha dedo seu nisso tudo? Sente-se, Cristina, disse Rafael com uma calma que eu nunca havia visto nele. Temos muito a discutir. Não me diga o que fazer na casa da sua mãe, ela gritou. Cadê meus filhos? Lucas, Júlia, Pedro? Eles não vão descer enquanto você estiver gritando, informei calmamente. Este é um ambiente seguro para eles e queremos mantê-lo assim. Ambiente seguro? Ela riu amargamente. Olha quem fala, a mulher que abandonou o filho na escola para dar aulas particulares. Sempre priorizou os filhos dos outros em vez do seu. Não funcionará dessa vez, Cristina, interrompeu Rafael. Chega de manipulação, sei de tudo. Sobre Daniel, sobre os cartões de crédito, sobre o dinheiro da poupança das crianças, sobre suas viagens de trabalho. O rosto dela empalideceu, mas rapidamente se recompôs. Não sei do que você está falando. Está delirando. Tenho provas de tudo, Rafael continuou, colocando uma pasta sobre a mesa. Extratos bancários, e-mails, fotos, até o depoimento das crianças sobre o tio Daniel, que dorme no nosso quarto quando estou viajando. Cristina congelou por um momento, depois tentou mudar de tática. Rafael, querido, você está confuso. Deixe-me explicar. Não há nada para explicar. Quero o divórcio e a guarda das crianças. Guarda? Ela soltou uma risada histérica. Você mal vê seus filhos, trabalha o dia todo, como vai cuidar deles? Com a ajuda da minha mãe, para começar. E já conversei com meu chefe. Vou reduzir minhas horas. As crianças são minha prioridade agora. Você não pode tirar meus filhos de mim, ela gritou, a máscara de calma completamente desfeita. Você mesma os abandonou aqui por 2 semanas para ir a Búzios com seu amante. Nem sequer ligou para saber como estavam, só mandou uma mensagem para avisar que ficaria mais tempo longe. Búzios? Ela tentou fingir confusão. Do que você está falando? Eu estava no congresso no Rio. Rafael mostrou fotos do Facebook que Daniel havia postado, marcando a localização em Búzios, com Cristina claramente visível ao fundo. Percebendo que estava encurralada, Cristina mudou de tática novamente, desta vez para ameaças. Se você tentar tirar meus filhos, vou dizer ao juiz que você é violento, que bate nas crianças, que é negligente. Quem você acha que vão acreditar? Em mim, a mãe dedicada, ou em você, o pai ausente? Temos tudo gravado, eu disse calmamente, apontando para os equipamentos discretos espalhados pela sala. Inclusive esta conversa.
inclusive sua ameaça de falsamente acusar meu filho de abuso. O rosto de Cristina se contorceu em uma máscara de ódio puro. Você! Ela apontou o dedo para mim, tremendo de raiva. Você planejou tudo isso. Nunca aceitou que eu fosse esposa do seu filhinho. Sempre quis nos separar. Não, Cristina, respondi com calma. Eu só queria que meu filho e meus netos fossem felizes. Você escolheu o caminho da mentira e da manipulação. Estas são as consequências. Antes que ela pudesse responder, ouvimos passos na escada. As crianças haviam descido, atraídas pelos gritos. Mamãe! A voz de Pedro tremeu ligeiramente. Cristina imediatamente mudou sua expressão, abrindo um sorriso forçado. Meus amores, venham dar um abraço na mamãe. Estou com tanta saudade. Para minha surpresa, as crianças não correram para ela. Ficaram paradas na escada, observando. Não é o que parecia pelo telefone ontem, disse Lucas com uma frieza impressionante para seus 13 anos. Você nos chamou de pirralhos. O quê? Não, querido, você deve ter entendido errado. Nós ouvimos, afirmou Júlia. Você disse que ia nos levar embora para a vovó Marta e que o papai nunca mais nos veria. E chamou a gente de pirralhos, repetiu Pedro magoado. Cristina lançou um olhar furioso para mim. Viu o que você fez? Envenenou meus próprios filhos contra mim. Não culpe os outros pelas suas próprias palavras, Cristina, disse Rafael. As crianças simplesmente ouviram a verdade. Venham aqui agora, ordenou Cristina, sua voz ficando mais estridente. Vamos para casa, já. Nenhuma das crianças se moveu. Estamos bem aqui, disse Lucas. Com o papai e a vovó, completou Júlia. Pedro, sempre o mais emocional, acrescentou. A vovó faz biscoitos e conta histórias e não grita com a gente. Foi nesse momento que Cristina perdeu completamente o controle. Avançou em minha direção, o rosto contorcido de fúria. Você destruiu minha família. Eu vou acabar com você, sua velha intrometida. Rafael se colocou entre nós, bloqueando-a. Chega, Cristina, saia da casa da minha mãe agora ou chamarei a polícia. Suas ameaças não me assustam, ela gritou, mas recuou um passo. Não é ameaça, respondeu Rafael pegando o telefone. É promessa. Cristina olhou ao redor, vendo-se cercada. Rafael determinado, eu calma, as crianças unidas contra ela. Toda a mentira que ela havia construído estava desmoronando diante dos seus olhos. Isso não vai ficar assim, ela sibilou pegando sua bolsa. Vocês vão se arrepender de mexer comigo. Saiu batendo a porta com tanta força que o porta-retratos da parede caiu e quebrou. Assim que ela partiu, as crianças correram para o pai, que as abraçou fortemente. Vai ficar tudo bem, ele prometeu com lágrimas nos olhos. Vamos ficar juntos, prometo. Pedro estendeu a mão para mim, me puxando para o abraço coletivo. E ali, no meio da minha sala modesta, entre os cacos do porta-retratos quebrado, encontramos algo que havia sido perdido há muito tempo. Uma família verdadeira. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Cristina, como esperávamos, não desistiu facilmente. Logo depois de sair da minha casa, começou sua campanha de retaliação. Primeiro, esvaziou as contas conjuntas que tinha com Rafael antes que ele pudesse bloqueá-las. Levou aproximadamente R$ 8.000, o pouco que restava depois de suas extravagâncias anteriores. Em seguida, quando Rafael foi buscar algumas roupas e pertences das crianças em casa, descobriu que Cristina havia mudado as fechaduras. Quando confrontada, ela simplesmente disse: "É minha casa também. Você não pode me impedir de proteger o que é meu." Rafael, seguindo o conselho do Dr. Mendes, não reagiu às provocações. Em vez disso, documentou tudo e seguiu estritamente o protocolo legal. Entrou com o pedido de divórcio, solicitação de guarda provisória das crianças e uma medida cautelar para congelar os bens do casal. As crianças, enquanto isso, permaneceram comigo. Apesar da confusão e tristeza naturais, estavam se adaptando surpreendentemente bem. Estabelecemos uma rotina que proporcionava estabilidade. Escola durante o dia, tarefas e brincadeiras à tarde, jantar em família à noite. Lucas,
que antes havia sido o mais resistente, agora era o mais protetor dos irmãos. Assumiu o papel de homem da casa, quando Rafael estava no trabalho, ajudando-me com tarefas que exigiam força ou altura. Júlia descobriu o prazer da leitura, algo que Cristina sempre desencorajou por considerar perda de tempo, e devorava os livros infantis que guardei da época de Rafael. Pedro, sempre o mais adaptável, parecia florescer com a estabilidade e atenção que recebia. Uma semana após o confronto, recebemos a primeira intimação judicial. Cristina havia apresentado sua própria versão dos fatos. Alegava que Rafael era emocionalmente abusivo, que eu havia manipulado as crianças contra ela e que ela era uma mãe dedicada cuja única falha foi tentar construir uma carreira enquanto cuidava de 3 crianças. Como ela consegue mentir com tanta convicção? Perguntou Rafael, incrédulo, após ler o documento. Anos de prática, respondi. Mas não se preocupe, temos provas, ela só tem palavras. Nossa primeira audiência foi marcada para dali a 3 semanas. 3 semanas de angústia, preparação e tentativas de manter as crianças protegidas do pior da batalha. Nesse período, Cristina tentou várias táticas. Apareceu na escola das crianças, causando uma cena tão grande que a diretora precisou chamar a segurança. Começou a ligar para as crianças tarde da noite, chorando e dizendo que estava sofrendo por causa do papai malvado e da vovó manipuladora. A pior tentativa veio na 3ª semana, quando descobrimos que ela havia criado perfis falsos nas redes sociais para espalhar rumores sobre mim e Rafael. Postagens anônimas insinuando que eu havia sido demitida da escola por incompetência, uma mentira descarada, me aposentei com honras, que Rafael tinha problemas com álcool, ele mal bebia uma cerveja nos fins de semana e que as crianças estavam implorando para voltar para a mãe. Felizmente, nossa advogada estava preparada. Apresentamos capturas de tela mostrando que os perfis haviam sido criados recentemente, todos com o mesmo padrão de escrita característico de Cristina, e todos acessados do mesmo endereço IP. O dia da audiência finalmente chegou. Rafael contratou uma babá de confiança para ficar com as crianças, poupando-as do trauma de ver os pais em litígio. Eu insisti em acompanhar meu filho, apesar das tentativas de Cristina de me excluir do processo. O tribunal familiar estava lotado naquele dia. Casais em diferentes estágios de separação, crianças confusas, advogados apressados. Em meio a essa triste coreografia, vi Cristina pela primeira vez desde o confronto em minha casa. Ela havia calculado cada detalhe de sua apresentação. Vestia-se com simplicidade estudada, nada dos trajes caros e extravagantes que costumava usar. Seu rosto estava livre da maquiagem pesada que preferia, substituída por um visual natural que gritava "mãe dedicada". Carregava uma pasta cheia de papéis, provavelmente para dar impressão de organização e seriedade. Quando nos viu, fingiu surpresa e depois mágoa, como se nossa presença fosse um golpe inesperado. Eu quase poderia admirar sua capacidade de atuação, se não estivesse sendo usada para tentar destruir meu filho e netos. A audiência começou e Cristina apresentou sua versão primeiro. Com lágrimas controladas e voz trêmula na medida certa, descreveu-se como uma mãe abnegada que fazia tudo pelos filhos. Pintou Rafael como um workaholic ausente que subitamente decidiu roubar seus filhos após ser envenenado por mim, a sogra ressentida que nunca a aceitou. "Só quero meus filhos de volta", ela concluiu, com uma lágrima solitária escorrendo perfeitamente pela bochecha. "Eles precisam da mãe deles. Então, foi nossa vez." Doutor. Mendes apresentou metodicamente nossas evidências, os extratos dos cartões de crédito fraudulentos, os comprovantes de saques da poupança das crianças, as fotos de Búzios com Daniel, as gravações de Cristina ameaçando falsamente acusar Rafael de abuso e, mais impactante, os depoimentos gravados das próprias crianças. A expressão da juíza mudava visivelmente a cada nova prova. Quando o vídeo de Lucas descrevendo como a mãe falava mal do pai com o tio Daniel foi exibido, Cristina perdeu a compostura
Isso é montagem, ela gritou, levantando-se. Eles manipularam meus filhos. É ilegal gravar crianças sem consentimento. A juíza, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes, que pareciam ter visto todos os tipos de mentiras em sua carreira, pediu silêncio. Senhora Cristina, controle-se ou será retirada do tribunal, ela advertiu. Depois, dirigindo-se ao nosso advogado, perguntou: estas gravações foram obtidas legalmente? Sim, meritíssima. Foram feitas na residência da senhora Teresa com conhecimento e consentimento do pai das crianças, que detém autoridade parental igual. A juíza assentiu e a audiência continuou. O golpe final veio quando apresentamos o áudio de Cristina, discutindo com Daniel sobre seus planos de esvaziar as contas e desaparecer com as crianças. Depois que conseguirmos o que precisamos, pegamos os pirralhos e sumimos. Ele nunca vai nos encontrar, dizia sua voz claramente no gravador. Aquele idiota trabalha tanto que nem vai ter tempo para procurar direito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristina parecia ter encolhido em sua cadeira, sua fachada de mãe dedicada completamente desmoronada. Após ouvir os argumentos finais, a juíza não precisou de muito tempo para decidir. Concedeu a guarda provisória a Rafael, com direito de visitas supervisionadas para Cristina, e emitiu uma ordem restritiva impedindo-a de ir à minha casa ou à escola das crianças sem agendamento prévio. Este tribunal leva muito a sério tentativas de alienação parental e fraude financeira, declarou a juíza. Uma investigação mais aprofundada será conduzida antes da decisão final sobre a guarda. Saímos do tribunal exaustos, mas aliviados. Rafael chorou pela primeira vez desde que tudo começou. Obrigado, mãe, ele sussurrou enquanto me abraçava. Eu não teria conseguido sem você. Você é mais forte do que pensa, respondi. Sempre foi. Quando chegamos em casa, as crianças nos esperavam ansiosas. Explicamos da forma mais gentil possível o resultado da audiência. Então vamos morar com o papai? Perguntou Pedro, tentando entender. Sim, por enquanto vocês vão morar oficialmente com o papai, aqui na casa da vovó, até encontrarmos um lugar novo. E a mamãe? Perguntou Júlia, sua expressão difícil de ler. Vocês vão poder ver a mãe de vocês, explicou Rafael. Mas nas primeiras vezes vai ser com alguém do juizado presente, para garantir que tudo corra bem. Eu não quero ver ela, declarou Lucas, cruzando os braços. Ela mentiu para a gente a vida toda. Rafael se ajoelhou na frente do filho. Lucas, entendo como você se sente, mas ela ainda é sua mãe. Talvez um dia ela perceba seus erros e mude. Precisamos dar essa chance a ela. Lucas não parecia convencido, mas assentiu relutantemente. As semanas seguintes foram de adaptação. Rafael conseguiu negociar um horário mais flexível no trabalho, permitindo-lhe estar presente na vida escolar das crianças. Encontramos uma casa para alugar a poucos quarteirões da minha, permitindo que eu continuasse presente no dia a dia deles. A primeira visita supervisionada com Cristina foi tensa. Ela apareceu carregada de presentes caros, sua tática usual para comprar afeição. As crianças, especialmente Lucas e Júlia, mantiveram-se distantes. Pedro, sempre o mais emocional, oscilava entre querer o conforto da mãe e lembrar-se das mentiras que havia descoberto. Ela tentou me abraçar como se nada tivesse acontecido, relatou Lucas depois, como se não tivesse nos abandonado por semanas para ficar com o tal Daniel. As visitas continuaram difíceis, com Cristina alternando entre tentar comprar as crianças com presentes e fazer-se de vítima. Em uma ocasião particularmente perturbadora, ela tentou convencer Pedro a contar a verdade sobre como o papai e a vovó são maus, resultando na suspensão temporária das visitas até uma nova avaliação psicológica. Enquanto isso, nossa nova rotina familiar começava a se solidificar. Rafael descobriu talentos domésticos que nunca soube que tinha. Cozinhava surpreendentemente bem e tinha uma paciência infinita para ajudar com lições de casa. Eu ofereci minha experiência como professora, ajudando as crianças a recuperarem o atraso escolar que haviam acumulado durante os anos de negligência.
2 meses após a audiência inicial, uma descoberta surpreendente virou o caso completamente. Daniel, o amante de Cristina, entrou em contato com nosso advogado. Aparentemente, Cristina havia tentado convencê-lo a mentir no tribunal, afirmando que nunca haviam tido um caso e que Rafael inventava histórias por ciúme. Não posso fazer isso, ele disse durante a reunião em que revelou tudo. Estou cansado das mentiras. Ela me manipulou tanto quanto manipulou vocês. Ele forneceu mensagens de texto, e-mails e até gravações próprias que documentavam não apenas o caso de 4 anos, mas também os planos de Cristina para sugar o máximo de dinheiro possível de Rafael antes de deixá-lo. Ela dizia que o odiava, revelou Daniel, parecendo genuinamente perturbado. Que só estava com ele pelo dinheiro e status. Que assim que conseguisse o suficiente, se divorciaria e ficaria com a casa, pensão alimentícia e a guarda das crianças, que ela planejava usar como arma contra ele. Quando perguntado por que decidiu revelar tudo isso agora, Daniel admitiu. Ela começou a fazer o mesmo comigo. Descobri dívidas em meu nome, mentiras sobre sua família, seu passado. Ela é perigosa. E aquelas crianças não merecem crescer com alguém assim. Com este novo conjunto de evidências, a decisão final do tribunal foi ainda mais contundente. Rafael recebeu a guarda completa das crianças, com visitas supervisionadas para Cristina, reduzidas a 1 vez por mês. Além disso, ela foi ordenada a reembolsar todo o dinheiro desviado e participar de terapia obrigatória para transtorno de personalidade. O mais surpreendente não foi a decisão judicial, mas a reação de Cristina a ela. Em vez de lutar como esperávamos, ela simplesmente desapareceu. Abandonou o apartamento, deixou o emprego, que descobrimos ser apenas de meio período, não a carreira promissora que sempre alardeava, e parou de atender chamadas. Ela simplesmente desistiu dos próprios filhos? Perguntou Júlia uma noite, quando percebeu que a mãe havia faltado à 3ª visita supervisionada consecutiva. Acho que sua mãe está enfrentando seus próprios demônios agora, respondi com cuidado. Às vezes, pessoas como ela não sabem como lidar com a verdade quando ela finalmente vem à tona. Vocês acham que ela vai voltar algum dia? A voz de Pedro era pequena e insegura. Rafael abraçou o filho. Não sei, filho, mas saiba que, com ou sem ela, você tem uma família que te ama incondicionalmente. 6 meses se passaram desde o confronto inicial em minha sala. Meus netos, outrora crianças rebeldes e desconfiadas, haviam se transformado. Lucas, agora com 14 anos, tornou-se um adolescente responsável, protetor dos irmãos e dedicado aos estudos, talentos que sempre estiveram lá, apenas sufocados pela dinâmica tóxica anterior. Júlia, aos 11, revelou-se uma artista talentosa e uma leitora voraz. Pedro, com seus 8 anos recém-completados, exibia uma alegria e espontaneidade que antes raramente víamos. Rafael, meu filho que por tanto tempo viveu como sombra na própria vida, finalmente encontrou sua voz e sua força. Conseguiu uma promoção no trabalho, ironicamente ganhando mais enquanto trabalhando menos horas. E estava se revelando o pai que eu sempre soube que poderia ser. Quanto a mim, a professora aposentada que não fazia nada, nunca estive tão ocupada ou realizada. Comecei a dar aulas particulares para crianças com dificuldades de aprendizagem, 3 vezes por semana, deixando tempo de sobra para meus netos. Aos sábados, organizava um clube de leitura para Júlia e suas novas amigas. Aos domingos, ensinava Pedro a jogar xadrez, revelando-se ele um estrategista nato. Em uma tarde tranquila de domingo, enquanto assistíamos às crianças brincando no jardim da nossa nova casa familiar, uma modesta, mas aconchegante casa de 3 quartos que Rafael conseguiu comprar graças à sua promoção, meu filho se virou para mim com uma expressão pensativa. Sabe, mãe, às vezes me pergunto o que teria acontecido se Cristina não tivesse ligado para você naquele dia, exigindo que você cuidasse das crianças. Observei meus netos rindo e correndo pelo gramado.
livres do peso das mentiras e manipulações que haviam carregado por tanto tempo. Acredito que a verdade sempre encontra um caminho, filho. Mais cedo ou mais tarde, as máscaras caem. Mesmo assim, ele sorriu, apertando minha mão. Obrigado por não desistir de nós. E olhei para aquela família renascida das cinzas de um casamento tóxico. As crianças que finalmente podiam ser crianças. O filho que encontrou sua força. A avó que recusou ser apenas uma babá conveniente e, ao fazer isso, salvou todos. Nunca, prometi, retribuindo o aperto. Nunca desistirei. Seria maravilhoso dizer que nossa história terminou ali, com todos nós vivendo felizes para sempre. Mas a vida raramente é tão simples ou definitiva. A verdade é que os meses que se seguiram trouxeram novos desafios, revelações surpreendentes e, eventualmente, uma forma inesperada de resolução. Aproximadamente 8 meses após o desaparecimento de Cristina, quando já começávamos a nos acostumar com a ideia de que ela talvez nunca mais retornasse, recebemos uma ligação que mudaria tudo novamente. Era uma tarde comum de quarta-feira. Rafael estava no trabalho, as crianças na escola, e eu aproveitava algumas horas tranquilas para preparar as aulas particulares que daria no dia seguinte. O telefone tocou e, ao atender, não reconheci imediatamente a voz do outro lado. Senhora Teresa! A voz feminina soava hesitante, quase irreconhecível. Sim, quem fala? Um longo suspiro. É Cristina. Meu coração acelerou. Não ouvíamos dela há 8 meses, sem visitas, sem ligações, sem mensagens para as crianças em aniversários ou feriados. Era como se tivesse sido engolida pela terra. Cristina? Tentei manter a voz neutra, profissional. O que posso fazer por você? Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso falar com Rafael. É importante. Algo no tom dela me fez hesitar antes de desligar. Não era o tom manipulador habitual, nem a falsa doçura que usava quando queria algo. Soava quebrada. Rafael está trabalhando agora. Posso dizer que ligue mais tarde. Por favor. Sua voz tremeu ligeiramente. É realmente importante. Estou no Hospital São Lucas, quarto 342. Hospital? Isso não fazia parte do repertório usual de manipulações dela. Você está doente? Outro longo silêncio. Sim. Não é contagioso nem nada que possa afetar as crianças. Mas não sei quanto tempo me resta e preciso falar com ele. Com todos vocês, na verdade. Depois de prometer que passaria o recado, desliguei pensativa. Meu instinto de proteção gritava que poderia ser mais uma armadilha, um esquema elaborado para reconquistar a simpatia das crianças ou manipular Rafael. Mas algo na voz dela. Quando Rafael voltou do trabalho, relatei a ligação com toda a honestidade. Hospital? Ele pareceu genuinamente surpreso. Você acha que é verdade? Não sei, mas é fácil verificar. O Hospital São Lucas é aqui perto. Rafael ficou em silêncio, claramente dividido. Nos últimos 8 meses, ele finalmente havia começado a se curar, a reconstruir sua confiança, a ser o pai que sempre quis ser. E se for só mais um truque? E se não for? Respondi suavemente. Rafael, você não precisa permitir que ela volte à vida de vocês, mas se algo realmente estiver errado, você vai se arrepender de não ter pelo menos verificado. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, Rafael foi ao hospital. Voltou 2 horas depois com o rosto pálido e os olhos vermelhos. É verdade, ele disse assim que entrou, desabando no sofá. Ela está com câncer de pâncreas em estágio avançado, terminal. Sentei-me ao lado dele, absorvendo a notícia. Quanto tempo? Semanas, talvez poucos meses. Ela descobriu há 6 meses, mas não quis dizer nada. Estava envergonhada. Disse que não merecia nossa simpatia depois de tudo o que fez. Isso não soava como a Cristina que conhecíamos, a mulher que nunca admitia erro, que sempre encontrava alguém para culpar.
ela parece diferente. Muito diferente. Rafael passou as mãos pelo rosto. Quase irreconhecível fisicamente também. Emagreceu tanto, perdeu o cabelo pela quimioterapia. Mas é mais do que isso. É como se a máscara tivesse caído. Ou talvez a doença tenha trazido alguma clareza, não sei. O que ela quer? Pedir perdão, aparentemente. A mim, a você, às crianças. Diz que não espera que aceitemos, mas precisa tentar antes do fim. Você acredita nela? Rafael suspirou profundamente. Sim, é a primeira vez que sinto que estou falando com a pessoa real, não com uma fachada. Talvez seja preciso encarar a própria mortalidade para finalmente ser honesto. Ficamos acordados até tarde discutindo como proceder. As crianças tinham o direito de saber que sua mãe estava morrendo, mas também precisávamos protegê-las de mais trauma. Rafael decidiu que falaria com cada uma individualmente, testando suas reações antes de sugerir uma visita. Lucas, como esperado, foi o mais resistente. Por que deveríamos nos importar? Ela não se importou conosco. Júlia ficou silenciosa, processando a informação com a maturidade, além de seus anos que sempre demonstrava. Ela realmente vai morrer? Pedro, apenas 8 anos, foi o que mais nos preocupou. A mamãe está doente como o vovô estava antes de ir para o céu? Sua compreensão inocente da situação partiu meu coração. No final, decidimos que a escolha seria deles. Lucas inicialmente recusou-se a visitar, mas após uma semana de reflexão, mudou de ideia. Vou só para mostrar que sou melhor que ela, ele declarou, embora eu suspeitasse que havia mais sentimentos envolvidos do que ele admitia. A primeira visita foi tensa e emocionalmente exaustiva. Cristina realmente estava irreconhecível. A mulher que antes era vaidosa e exuberante, agora era uma sombra frágil na cama do hospital. Ainda assim, seus olhos se iluminaram ao ver as crianças. As conversas foram desajeitadas no início. O que se diz a alguém que magoou você tão profundamente, mas agora está morrendo? Cristina, para minha surpresa, não tentou se justificar. Não houve manipulação emocional, nem chantagem de leito de morte. Não espero que me perdoem, ela disse com voz fraca. Só quero que saibam que entendo o quanto errei e que, apesar de todas as minhas falhas, nunca deixei de amar vocês, mesmo não sabendo mostrar isso corretamente. Para as crianças, foi confuso. A mãe que os abandonou agora pedia perdão. A mulher que mentira durante anos agora oferecia verdade crua. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina. Visitávamos Cristina 3 vezes por semana. No início, as visitas eram breves e formais, mas gradualmente, algo inesperado começou a acontecer. Vínculos que pensávamos estarem permanentemente rompidos começaram hesitantemente a se reconectar. Cristina, livre do peso de manter suas mentiras e manipulações, parecia finalmente capaz de estar realmente presente com seus filhos. Ouvia com interesse genuíno sobre a escola de Lucas, os desenhos de Júlia, as histórias fantasiosas de Pedro. Não havia mais tentativas de comprar afeição com presentes ou promessas vazias, apenas o tempo precioso que lhe restava. Uma tarde, enquanto as crianças haviam saído para comprar lanches na cafeteria do hospital, Cristina me pediu para ficar. Teresa, ela começou, sua voz agora constantemente rouca pela doença. Sei que provavelmente sou a última pessoa de quem você quer ouvir qualquer coisa. Estamos além disso agora, não acha? Respondi, ajustando o travesseiro dela para maior conforto. Um gesto automático de cuidado que me surpreendeu. Talvez você esteja. Eu ainda estou aprendendo a deixar o orgulho de lado. Ela fez uma pausa, visivelmente reunindo coragem. Preciso te dizer algo que deveria ter dito há anos. Obrigada por nunca desistir deles, por ver através de mim quando ninguém mais via. Sentei-me, surpresa com a sinceridade em sua voz. Eles sempre mereceram algo melhor do que eu, continuou. Sempre soube disso, no fundo, talvez por isso eu tentasse tanto te afastar.
Você era o espelho que mostrava tudo o que eu não era: paciente, altruísta, forte de verdade. Cristina, não, por favor, deixe-me terminar enquanto ainda tenho forças. Ela respirou com dificuldade. Passei anos construindo uma fortaleza de mentiras porque estava vazia por dentro. Sem propósito, sem valores, apenas existindo e consumindo. Usando pessoas. Quando olho para trás agora, mal reconheço aquela mulher. A doença mudou sua perspectiva, observei suavemente. A doença apenas acelerou o inevitável. Acho que comecei a mudar naquele dia, na sua sala, quando vi que havia perdido tudo. Quando percebi que minhas próprias crianças preferiam ficar com você a voltar comigo. Ela estendeu uma mão trêmula que, após um momento de hesitação, peguei. Você salvou meus filhos de mim, Teresa. E agora está aqui, mostrando gentileza a alguém que só lhe causou dor. Isso é força de verdade. Aquela conversa mudou algo entre nós. Não apagou o passado, nem erradicou completamente minha desconfiança, mas abriu um pequeno espaço para algo que eu nunca imaginei ser possível: compreensão. Nas semanas seguintes, enquanto o estado de Cristina piorava, todos nós testemunhamos sua luta não apenas contra a doença, mas contra seus próprios demônios. Em seus momentos mais lúcidos, ela pediu para gravar mensagens para cada filho, para aniversários futuros, formaturas, casamentos, marcos que ela não viveria para ver. Não como substituto, ela explicou quando perguntei sobre isso. Apenas como um lembrete de que, no final, consegui pelo menos uma coisa certa: amá-los como eles merecem. Rafael, que inicialmente mantinha distância emocional durante as visitas, gradualmente permitiu-se baixar a guarda. Uma noite, após visitá-la sozinho, ele retornou com os olhos vermelhos. Nós conversamos, ele explicou. Sobre tudo, sem filtros, sem jogos. Pela primeira vez em nosso relacionamento, tivemos uma conversa completamente honesta. Como você se sente? Triste, aliviado. Furioso por isso só ter acontecido agora, quando é tarde demais para consertar as coisas. E ainda assim, grato por pelo menos haver este encerramento. No início de dezembro, a condição de Cristina deteriorou-se drasticamente. Os médicos avisaram que era questão de dias. A pedido dela, transferimos as visitas para nossa casa, com cuidados paliativos domiciliares. Ela queria passar seus últimos momentos num ambiente familiar, não num quarto de hospital estéril. Montamos um quarto para ela na sala, onde podia ver o jardim e ouvir as crianças brincando. Lucas, superando sua resistência inicial, lia para ela todas as tardes. Júlia trazia seus desenhos, criando uma coleção colorida na parede próxima à cama. Pedro, ainda muito jovem para compreender completamente, simplesmente deitava ao lado dela, contando histórias inventadas sobre super-heróis e princesas. Em uma manhã particularmente fria, Cristina me chamou ao seu lado enquanto as crianças estavam na escola. Teresa, ela sussurrou, sua voz agora quase inaudível. Prometa-me uma coisa. O quê? Conte a verdade a eles, toda ela, quando forem mais velhos e perguntarem sobre mim. Não me transforme numa santa que eu nunca fui, nem no monstro que às vezes fui. Apenas a verdade. Prometo, respondi, segurando sua mão esquelética. E mais uma coisa, ela continuou, cada palavra claramente custando-lhe um enorme esforço. Obrigada por me dar esta última lição, a mais importante de todas. Que lição? Um fraco sorriso tocou seus lábios, que nunca é tarde demais para a verdade, e que amor verdadeiro não é sobre controle ou posse. É sobre querer o melhor para o outro, mesmo quando dói. 2 dias depois, Cristina faleceu pacificamente durante a noite, com Rafael segurando uma mão e eu a outra. As crianças haviam dito seu adeus na noite anterior, cada uma à sua maneira. Lucas com um aperto de mão formal que se transformou em um abraço repentino, Júlia com um desenho final,
Pedro com um beijo na bochecha e a promessa de ser um menino bom. O funeral foi simples e íntimo, apenas nossa pequena família e alguns poucos amigos que Cristina havia feito durante sua doença, enfermeiras, outros pacientes, uma conselheira espiritual que a visitava regularmente. Não havia nada da ostentação ou artificialidade que ela tanto valorizava em sua vida anterior. Durante o serviço, Rafael fez um breve discurso que capturou perfeitamente o que todos sentíamos. Cristina viveu 2 vidas, ele disse. A primeira cheia de mentiras, manipulação e vazio interior. A segunda, embora breve, marcada pela honestidade, arrependimento e, finalmente, paz. Não estamos aqui para celebrar a primeira vida, mas para honrar a segunda. Para reconhecer que as pessoas podem mudar, mesmo quando parece tarde demais. Os meses que se seguiram foram de ajuste e cura. As crianças processavam o luto de maneiras diferentes. Lucas com uma maturidade silenciosa, Júlia através da arte, Pedro com perguntas ocasionais sobre onde exatamente fica o céu e se a mamãe pode vê-lo jogar futebol. Uma tarde, quase 6 meses após o funeral, encontrei Lucas no jardim, olhando pensativamente para o céu. "No que está pensando?" perguntei, sentando-me ao seu lado. "Em como as coisas são estranhas", respondeu ele. "Passei tanto tempo odiando a mamãe e agora sinto falta dela. Não da pessoa que ela era antes, mas da que ela se tornou no final. A vida raramente é simples como gostaríamos", comentei. "Vovó", ele virou-se para mim, seus olhos revelando uma profundidade que me lembrava tanto seu pai na mesma idade. "Aquele dia em que a mamãe ligou para você querendo deixar a gente aqui, você sabia o que estava fazendo? Quero dizer, você tinha um plano desde o início?" Refleti por um momento antes de responder. "Não exatamente um plano. Mas sabia que era uma oportunidade para mostrar a verdade. Para vocês, para seu pai, talvez até para sua mãe. A verdade tem um poder próprio, uma vez exposta à luz." Ele assentiu lentamente. "Obrigado, por não desistir, mesmo quando a gente era terrível com você." É isso que famílias de verdade fazem, Lucas. Não desistem umas das outras, mesmo nos momentos difíceis. Naquela noite, enquanto observava Rafael ajudando Pedro com o dever de casa, Júlia desenhando tranquilamente no canto e Lucas lendo na poltrona, senti uma profunda sensação de paz. Nossa jornada havia sido dolorosa, cheia de revelações difíceis e perdas, mas também de redenção e segundo chances. A professora aposentada que não fazia mais nada havia, no final, ensinado sua lição mais valiosa: que a verdade, por mais dolorosa que seja inicialmente, é o único fundamento sobre o qual se pode construir uma família genuína. E essa, percebi, foi a verdadeira vingança contra todas as mentiras e manipulações. Não a destruição de Cristina, mas a reconstrução do que ela havia tentado despedaçar. Nossa família, mais forte, mais honesta e mais amorosa do que nunca. O primeiro aniversário da morte de Cristina chegou mais rápido do que esperávamos. Decidimos marcar a data não com tristeza, mas com uma pequena cerimônia de plantio no jardim, uma cerejeira que floriria na primavera, simbolizando renovação e continuidade. "Acho que ela gostaria disso", comentou Rafael enquanto as crianças se revezavam jogando terra ao redor da pequena árvore. Algo bonito surgindo de tudo isso. "Concordo", respondi, observando como cada um dos netos lidava com o momento de maneira diferente. Lucas, solenemente metódico, Júlia artística na forma como arranjava as flores ao redor, Pedro entusiasmado com a ideia de que a árvore cresceria junto com ele. Muito havia mudado no ano que se passou. Rafael foi promovido a supervisor na metalúrgica, o que significava melhores horários e mais tempo com os filhos. Descobrimos que ele tinha talento para fotografia, um hobby que começou quase por acidente quando ganhou uma câmera antiga em um bazar beneficente e que agora estava se transformando em uma possível carreira paralela. Lucas, agora com 15 anos, havia se transformado de um adolescente rebelde em um estudante dedicado, com ambições de cursar engenharia.
Como o papai queria ter feito, ele explicou, causando lágrimas nos olhos de Rafael. Júlia, aos 12, revelou-se não apenas uma artista talentosa, mas também uma escritora promissora. Seus contos e poemas frequentemente falavam sobre famílias, verdades e transformações, processando suas experiências através da arte. Pedro, agora com 9 anos, continuava sendo o raio de sol da família. Sua energia inesgotável e curiosidade infinita nos lembravam constantemente de encontrar alegria nas coisas simples. Quanto a mim, a vida de aposentada nunca esteve tão ocupada ou gratificante. Minhas aulas particulares se expandiram para um pequeno centro educacional para crianças com dificuldades de aprendizagem. 3 dias por semana eu trabalhava lá, ajudando crianças que muitos haviam desistido, assim como quase desistiram dos meus netos. Nossa vida havia encontrado um novo equilíbrio, não perfeito, mas genuíno. As feridas do passado, embora cicatrizadas, ainda apareciam ocasionalmente. Às vezes, Pedro acordava chorando, sentindo falta da mãe. Em dias particularmente estressantes, Lucas ocasionalmente voltava aos velhos padrões de comportamento defensivo. Júlia ainda lutava com problemas de confiança, especialmente com novas amizades femininas. Mas enfrentávamos esses desafios juntos, com honestidade e apoio mútuo, algo que teria sido impossível nos tempos de Cristina. Uma tarde, cerca de 1 mês após o aniversário de morte, recebi uma visita inesperada. Era Marta, a mãe de Cristina, uma mulher que eu havia encontrado apenas algumas vezes, geralmente em ocasiões tensas, como o casamento ou o funeral. Teresa. Ela cumprimentou educadamente quando abri a porta. Parecia ter envelhecido décadas desde o funeral. Posso entrar um momento? Hesitei brevemente antes de convidá-la. Nossa relação sempre fora distante, em grande parte porque Cristina costumava nos colocar uma contra a outra, contando versões diferentes dos eventos para cada uma. As crianças não estão, expliquei enquanto servia um café. Rafael as levou para um passeio no parque. Na verdade, vim para falar com você, ela respondeu, tirando um envelope da bolsa. Encontrei isto entre as coisas de Cristina. Parece que ela escreveu nos últimos dias, mas nunca entregou. O envelope tinha meu nome escrito na caligrafia trêmula de Cristina dos seus últimos dias. Abri-o com cuidado, encontrando várias páginas de uma carta escrita à mão. Você leu? Perguntei a Marta. Ela assentiu. Li, e acho que explica muito. Comecei a ler silenciosamente. Querida Teresa, se você está lendo isto, significa que finalmente encontrei coragem para lhe entregar esta carta, ou mais provavelmente que parti e alguém a encontrou entre minhas coisas. Há tantas coisas que gostaria de lhe dizer, tantos pedidos de perdão que preciso fazer, mas quero começar explicando algo que talvez ajude a entender, não a justificar, quem eu fui e por que agi como agi. Cresci em uma casa onde amor significava controle. Minha mãe, embora bem-intencionada, me ensinou que para manter alguém, você precisa torná-lo dependente de você. Meu pai era um homem fraco que permitia ser manipulado em troca de uma paz superficial. Esse foi meu modelo de família feliz. Quando conheci Rafael, vi nele tudo o que meu pai não era: bondoso, trabalhador, honesto. E isso simultaneamente me atraiu e me aterrorizou. Como poderia controlar alguém tão íntegro? A resposta veio quando percebi sua maior vulnerabilidade, seu desejo de agradar, especialmente a uma figura materna após ter perdido o pai tão jovem. E então, conheci você. Uma mulher forte que havia criado um filho sozinha, sem manipulação, sem jogos, apenas com amor genuíno e trabalho duro. Você representava tudo o que eu secretamente temia não ser capaz de ser. Por isso precisava afastá-la. Você era o espelho que mostrava minhas inadequações. Quando as crianças nasceram, prometi a mim mesma ser diferente, ser melhor. Mas sem ferramentas além daquelas que aprendi na infância, rapidamente recorri aos mesmos padrões tóxicos.
afastar as crianças de pessoas que as amavam verdadeiramente, usar culpa e medo como controle, mentir tão consistentemente que às vezes eu mesma acreditava. O caso com Daniel começou como uma busca por validação, alguém que me admirasse sem conhecer minhas falhas. Tornou-se uma fuga da crescente consciência de que estava destruindo minha família. E, finalmente, transformou-se apenas em mais uma mentira a qual me agarrava por orgulho e medo. Aquele dia na sua casa, quando você se recusou a ser manipulada novamente, quando mostrou às crianças e a Rafael a verdade que eu tão cuidadosamente ocultava, foi meu colapso e, ironicamente, o início da minha redenção. Fugi não apenas de vocês, mas da vergonha do que havia me tornado. Passei meses vagando, trabalhando em empregos temporários, dormindo em lugares baratos. Foi durante esse período que os sintomas começaram: dores, perda de peso, fadiga extrema. Quando finalmente procurei ajuda médica, era tarde demais. O diagnóstico foi um despertar cruel, mas necessário. De repente, todas as manipulações, mentiras e jogos pareceram tão insignificantes, tão vazios. O que importava era o amor que eu havia rejeitado, as conexões que havia sabotado. Teresa, você me ensinou a lição mais importante da minha vida, embora eu tenha demorado muito para aprendê-la. Que amor verdadeiro não controla ou possui, liberta e nutre. Você mostrou isso não apenas para Rafael e as crianças, mas finalmente para mim também. Não peço seu perdão. Seria pedir demais depois de todo o sofrimento que causei. Peço apenas que continue sendo para meus filhos o que eu nunca soube ser: um farol de honestidade, força e amor incondicional. E talvez, se não for pedir muito, conte a eles que no final, sua mãe aprendeu a verdade sobre o amor. Tarde demais para vivê-lo plenamente com eles, mas há tempo de morrer em paz. Com gratidão e respeito, Cristina terminei de ler com lágrimas nos olhos. Olhei para Marta, que também chorava silenciosamente. Eu falhei com ela. Marta disse suavemente. Ensinei-a tudo errado sobre a vida, sobre relacionamentos. Todos cometemos erros, respondi, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a dela. O importante é que no final ela entendeu. Depois que Cristina partiu, continuou Marta, comecei a questionar tudo o que sempre acreditei sobre ser mãe, ser esposa. Percebi que passei minha vida inteira em relacionamentos baseados em controle e manipulação, não em amor verdadeiro. Ela fez uma pausa, respirando fundo. É por isso que também vim pedir sua ajuda. Gostaria de conhecer meus netos, realmente conhecê-los desta vez. Não como a outra avó que compete por atenção ou os mima para compensar ausências, mas como alguém que quer fazer parte da vida deles de forma saudável. Sua vulnerabilidade me tocou. Acredito que isso seja possível, Marta. As crianças precisam de toda a família que puderem ter, desde que seja baseada em honestidade. Quando Rafael e as crianças voltaram, encontraram Marta e eu conversando na varanda, compartilhando histórias e fotos antigas de Cristina quando criança. Houve um momento inicial de tensão. As crianças associavam a avó materna às mesmas manipulações da mãe, mas Rafael, mostrando a nova sabedoria emocional que havia desenvolvido, incentivou-os a darem uma chance. As pessoas podem mudar, ele lembrou-os gentilmente. Vimos isso acontecer com sua mãe. Os meses seguintes trouxeram uma nova dinâmica à nossa família estendida. Marta, aos 70 anos, estava reaprendendo a se relacionar sem manipulação ou controle. Às vezes, escorregava em velhos padrões, mas estava genuinamente tentando. Rafael estabeleceu limites claros mais justos para seu envolvimento, e eu ajudava a mediar quando necessário. Para as crianças, ter outra conexão com sua mãe através de Marta era tanto um conforto quanto um desafio. Lucas inicialmente manteve distância, mas gradualmente começou a apreciar as histórias sobre uma Cristina mais jovem e menos complicada. Júlia encontrou na avó uma aliada surpreendente para seus interesses artísticos. Marta havia sido professora de artes antes de se aposentar,
algo que Cristina nunca havia mencionado. Pedro, sempre o mais aberto, simplesmente gostava de ter outra vovó para amar. Uma noite, enquanto organizava álbuns de fotos com Rafael, comentei sobre quão surpreendente era esta nova fase de nossas vidas. Se alguém me dissesse 3 anos atrás que estaríamos aqui, com as crianças felizes, você realizado e até mesmo tendo uma relação cordial com Marta, eu teria achado impossível. Rafael sorriu, selecionando uma foto recente de todos nós, incluindo Marta, em um piquenique no parque. É engraçado, não é? A vida raramente segue o caminho que esperamos. Cristina jamais imaginaria este desfecho, observei. Ou talvez sim, Rafael respondeu pensativamente. Naquela carta que Marta trouxe, talvez no fundo ela soubesse que era isso que todos precisávamos. Uma chance de recomeçar, de construir algo genuíno a partir das ruínas. Olhei pela janela para a cerejeira que havíamos plantado, já mostrando sinais de crescimento. Como aquela árvore, nossa família havia passado por um inverno doloroso, mas agora crescia em direção à luz. A vingança que inicialmente planejei contra Cristina, expor suas mentiras, proteger meus netos, havia se transformado em algo muito mais profundo. Uma reconstrução, não apenas das vidas das crianças, mas da nossa compreensão sobre família, perdão e amor verdadeiro. A professora aposentada que não fazia mais nada havia, no final das contas, ajudado todos nós a aprender a lição mais importante de todas, que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único fundamento sobre o qual relacionamentos genuínos podem florescer. E naquela noite, enquanto via Rafael organizar cuidadosamente as fotos de nossa jornada, das mais dolorosas às mais felizes, soube que tínhamos finalmente chegado ao lar. Não um lugar físico, mas um estado de ser onde podíamos amar livremente, sem manipulação ou medo. Um lugar construído sobre verdade, mesmo quando essa verdade veio através do caminho mais difícil e inesperado. 5 anos se passaram desde aquele dia em que plantamos a cerejeira em memória de Cristina. A árvore agora florescia abundantemente a cada primavera, suas flores rosas suavemente caindo como neve no gramado, um espetáculo que se tornara uma tradição familiar apreciar juntos. Lucas, agora com 18 anos, estava se preparando para a faculdade. Havia sido aceito no curso de engenharia mecânica, o sonho que seu pai nunca pôde realizar. Alto e com os mesmos olhos gentis de Rafael, ele carregava uma maturidade que ia além de sua idade. Ainda havia momentos de adolescente típico, claro, mas fundamentalmente era um jovem que aprendera cedo o valor da honestidade e da família. Vovó, ele me chamou uma tarde enquanto eu regava as plantas no jardim. Preciso de sua ajuda com algo. Claro, meu amor. O que foi? Ele parecia nervoso, remexendo um envelope nas mãos. Recebi esta carta hoje. É da mãe. Meu coração acelerou. Cristina? Sim, aparentemente, ela escreveu cartas para cada um de nós antes de morrer, para serem entregues em momentos específicos. Ele me entregou o envelope. Esta é para quando eu fosse para a faculdade. O envelope estava um pouco amarelado pelo tempo, mas o nome de Lucas estava claramente escrito na caligrafia trêmula de Cristina. Você quer que eu leia com você? Ele assentiu, visivelmente emocionado. Por favor. Sentamos juntos no banco do jardim, sob a sombra da cerejeira. A carta era extensa, páginas de conselhos, memórias, esperanças para o futuro de Lucas. Mas foi o final que nos emocionou profundamente. Lucas, meu filho, quando você ler esta carta, estarei há muito tempo ausente da sua vida. Espero que os anos tenham suavizado a dor e a raiva que causei. Ao embarcar nesta nova fase de sua vida, quero que saiba uma verdade fundamental. Seus sucessos são mérito seu, de seu pai e de sua avó Teresa. Nunca foram meus. Foi sua avó quem viu o seu verdadeiro potencial quando todos, inclusive eu, estavam cegos. Foi ela quem teve a coragem de desafiar o sistema tóxico que criei,
não por vingança ou ressentimento, mas por puro amor. O amor verdadeiro, descobri tarde demais, não é controle ou posse, mas liberdade e apoio. Enquanto persegue seus sonhos na faculdade, lembre-se disso. Sua história não é definida pelos erros de sua mãe, mas pela força que você e sua família encontraram para superá-los. Você carrega em si o melhor de seu pai, sua integridade e dedicação, e de sua avó, sua coragem e princípios inabaláveis. Com amor eterno e admiração profunda, mamãe. Lucas enxugou uma lágrima enquanto eu dobrava cuidadosamente a carta. Ela realmente mudou no final, não é? Perguntou ele, sua voz ligeiramente embargada. Sim, respondi. Descobriu verdades importantes, mesmo que tarde demais para viver de acordo com elas. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, olhando para a cerejeira. É estranho. Durante anos fiquei tão bravo com ela. Depois, quando ela ficou doente, senti pena. Agora, não sei bem o que sinto. É possível sentir muitas coisas ao mesmo tempo, Lucas. Tristeza pelo que poderia ter sido, gratidão pelo que aprendemos, talvez até um certo tipo de amor. Amor, ele repetiu pensativamente. Diferente do que eu sentia por ela antes. Mas, compassivo, talvez? Exatamente. Um amor que reconhece as falhas, mas também a humanidade por trás delas. Ele sorriu levemente. Você sempre foi assim, vovó? Tão sábia? Não, ri. Aprendi do jeito difícil, como todos nós. Aquela conversa com Lucas foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, descobrimos que Júlia e Pedro também haviam recebido cartas. Júlia no seu aniversário de 15 anos, que havia celebrado 2 semanas antes, e Pedro quando começou o ensino médio no ano anterior. Cada carta era personalizada, abordando momentos específicos da vida de cada criança, como se Cristina, em seus últimos dias, tivesse tentado mapear os marcos importantes que perderia. Havia também uma carta para Rafael, entregue no que teria sido seu 20º aniversário de casamento. Ela realmente pensou em tudo, comentou Rafael uma noite, depois que as crianças foram dormir. Estávamos na varanda da casa dele, a apenas 2 quarteirões da minha, bebericando chá. O que dizia a sua carta? Perguntei curiosa. Rafael sorriu. Basicamente, uma bênção para seguir em frente. Ela disse que esperava que eu encontrasse alguém que me amasse do jeito certo, não do jeito que ela tentou. E você tem pensado nisso? Em seguir em frente? Ele corou ligeiramente. Talvez. Há uma mãe na escola de Pedro, professora de ciências. Temos conversado. Isso é maravilhoso, Rafael. É estranho, ele refletiu. Por muito tempo, senti que seria uma traição. Não a Cristina como era nos últimos tempos, mas a tudo o que construímos juntos, mesmo com todos os problemas. A vida continua, respondi suavemente, e acho que a Cristina do final entenderia isso melhor que ninguém. Nos meses seguintes, nossa família continuou sua jornada de cura e crescimento. Lucas partiu para a faculdade, mas voltava todos os fins de semana, trazendo histórias entusiasmadas sobre seus estudos. Júlia, agora com 17 anos, estava se preparando para uma exposição de arte na escola. Seus quadros, surpreendentemente maduros, frequentemente exploravam temas de transformação e renascimento. Pedro, aos 14, havia se tornado um ávido jogador de xadrez, competindo em torneios estaduais com um talento que impressionava a todos. Rafael começou a namorar oficialmente Elisa, a professora de ciências, uma mulher gentil e autêntica que rapidamente conquistou o respeito das crianças e o meu. Diferente de Cristina, ela não tentava substituir ninguém ou competir por atenção, simplesmente oferecia seu próprio tipo de carinho e apoio. Marta, a mãe de Cristina, continuava parte de nossas vidas, agora como uma presença positiva e estabilizadora. Aos 75 anos, havia feito sua própria jornada de autodescoberta e transformação, frequentemente dizendo que aprendia mais com seus netos do que eles com ela. Quanto a mim, a professora aposentada que não fazia nada, nunca estive tão ocupada ou realizada.
Meu pequeno centro educacional havia crescido para atender mais de 30 crianças com necessidades especiais de aprendizagem. Escrevi um livro sobre minhas experiências pedagógicas que, para minha surpresa, ganhou reconhecimento nos círculos educacionais. E mais importante, desfrutava plenamente de meu papel como matriarca desta família reconstruída, não como uma figura autoritária, mas como um pilar de força e sabedoria. Em uma tarde ensolarada de primavera, 7 anos após o início de nossa história, toda a família se reuniu sob a cerejeira para um almoço especial. Lucas havia voltado da faculdade com a notícia de que recebera uma bolsa de pesquisa prestigiosa. Júlia celebrava sua aceitação em uma escola de arte renomada. Pedro havia vencido seu primeiro torneio nacional de xadrez, e Rafael e Elisa haviam anunciado seu noivado. Enquanto observava todos reunidos na grande mesa de jardim, conversando, rindo, compartilhando histórias, senti uma profunda sensação de completude. O caminho até ali havia sido tortuoso e muitas vezes doloroso, mas cada desvio e obstáculo nos trouxera exatamente onde precisávamos estar. "No que está pensando, vovó?" perguntou Pedro, sentando-se ao meu lado com um pedaço de bolo. "Em como a vida é surpreendente, meu amor. Em como às vezes as coisas mais difíceis nos levam aos lugares mais belos. Como quando a mamãe nos deixou com você naquele dia?" Ele perguntou com a perspicácia que sempre o caracterizou. "Exatamente assim." "Sabe," ele disse pensativamente, "às vezes penso em como seria se ela estivesse aqui agora. Se teria mudado de verdade ou voltado a ser como antes." "Acredito que ela teria continuado sua jornada," respondi. Às vezes, quando pessoas finalmente encontram a verdade sobre si mesmas, não conseguem voltar à antiga forma de ser. É como sair de uma caverna escura para a luz, difícil querer retornar às sombras. "Você acha que ela estaria feliz? Conosco, quero dizer." "Tenho certeza que sim," respondi abraçando-o. "Na carta que ela me deixou, disse que seu maior desejo era que vocês crescessem em um lar de amor verdadeiro e honestidade. E é exatamente o que aconteceu." Mais tarde, quando todos ajudavam a recolher a mesa, Rafael me puxou para um abraço espontâneo. "O que foi isso?" perguntei surpresa. Estava apenas pensando em como tudo começou, com um telefonema arrogante e uma exigência. "Afinal, você não faz mais nada," citei, rindo da lembrança que agora parecia tão distante. "E olhe para tudo o que você fez," ele disse, sua voz carregada de emoção. "Salvou não apenas as crianças, mas todos nós, até mesmo Cristina, à sua maneira." Não fiz nada além do que qualquer pessoa faria por aqueles que ama," respondi. "E esse é exatamente o ponto," ele sorriu. "Você nos ensinou o que significa amar de verdade. Não com controle ou manipulação, mas com verdade, mesmo quando dói." Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me sozinha no jardim, sob as estrelas, refletindo sobre nossa jornada. A cerejeira, agora robusta e florescente, balançava suavemente na brisa noturna, suas flores pálidas reluzindo sob o luar. Pensei em Cristina, não a manipuladora que havia sido, nem a santa que poderia ter sido romantizada após sua morte, mas a pessoa real e complexa, profundamente falha, capaz de grande egoísmo, mas também, no final, de verdadeiro arrependimento e clareza. Pensei em meus netos, cada um deles seguindo seu próprio caminho único, carregando consigo não apenas as lições difíceis do passado, mas também a força e resiliência conquistadas. Pensei em Rafael, finalmente permitindo-se a chance de um amor saudável e recíproco, construindo uma nova vida sem esquecer as lições da antiga. E pensei em mim mesma, a professora aposentada que, quando desafiada a provar seu valor, descobriu reservas de força e sabedoria que nem sabia possuir. Nossa história começou com uma tentativa de usar, de tirar vantagem, de manipular. Mas terminou com dar, com crescer, com amar verdadeiramente. A vingança, que inicialmente planejei, não se materializou como esperava. Em vez de destruição, encontramos redenção.
Em vez de triunfo sobre um inimigo, descobrimos verdades sobre nós mesmos. A lição final percebi enquanto observava uma pétala de cerejeira cair suavemente sobre minha mão. Era que, às vezes, a maior vitória não é vencer alguém, mas libertar todos, inclusive nós mesmos, das amarras de mentiras e manipulações que nos impedem de amar plenamente. E essa talvez tenha sido a vingança mais doce de todas, transformar um ato de egoísmo em uma jornada de amor que continuaria a florescer por gerações, assim como a cerejeira que agora guardava nossa história em suas raízes, tronco e flores. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.